Fala galera, bem-vindos de volta ao canal do Professor Valentim. E hoje trago para vocês a terceira parte, para fechar a primeira fase da FUVEST 2019. São 10 questões de matemática, algumas tranquilas, outras nem tanto, mas que zelam muito pelo conteúdo. Lembrando, se você ainda não se inscreveu, por favor se inscreva, isso ajuda muito na continuidade desse trabalho. Agora chega de papo, vamos à questão de número 53. Bom, a questão 53 é uma questão de logaritmo. Não tem muito mistério, né? Ele começa que log de y na base 2 é igual a menos 1 meio mais 2 terços de log de x na base 2, para x maior que zero, ou seja, positivo. Então, ele quer uma relação entre x e y. Bom, antes de mais nada, eu tenho que transformar tudo em log da base 2, para poder unificar ambos os lados. Então, aqui você repete. Aqui, menos meio. O que é isso? Eu poderia dizer que é menos meio vezes log de 2 na base 2, que dá 1, por isso que sumiu aqui. Mais 2 terços de log de x na base 2. Agora, todos esses coeficientes aqui eu vou passar para o expoente do logaritmando. Beleza? Log de y na base 2 é igual a log de 2 na base 2 elevado a menos meio. E log de x na base 2 elevado a 2 terços. Muito bem. Agora volta uma matéria de nono ano, né? Potenciação, vamos entender o que acontece. Você tem aqui log na base 2 de... Quando o expoente é negativo, você inverte a base, ou seja, fica 1 sobre 2 elevado a meio. E muda o sinal do expoente. Mais log de x na base 2 elevado a 2 terços. O que acontece aqui? Vamos lá. Log de y na base 2 igual a log base 2 de quê? De raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 2. Ou seja, 1 sobre raiz quadrada de 2. Não sei se você lembra, mas expoente fracionário, a elevado a b sobre c é raiz c de a elevado a b. Ou seja, 2 está elevado a meio, né? É raiz quadrada de 2 elevado a 1. Aqui. Mais, mesma coisa aqui. Log, base 2, de raiz cúbica de x elevado ao quadrado. Pode parecer que está muito feio, mas está bem perto do final. No lado esquerdo você vai repetir no log de y na base 2 igual soma dos logs na mesma base. Isso aqui é o contrário da propriedade do log do produto, ou seja, log na mesma base de A vezes B é log de A mais log de B. Portanto, eu posso desfazer isso aqui. Fica log na base 2 de 1 sobre raiz de 2 vezes raiz cúbica de x ao quadrado. Pronto. Agora o aluno gosta muito de falar que corta, né, o log daqui com o log daqui. Ou seja, se você compara log de algo na mesma base, é porque os logaritmandos são iguais. Portanto, y é igual ao quê? Raiz cúbica de x ao quadrado sobre raiz de 2. Tem aqui, letra A. Precisou nem racionalizar, ou seja, multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2, ele nem pediu, já caiu na resposta. Beleza? Então, se você puder olhar, eu só usei matéria o quê? De nono ano, em sua maioria, né, de potenciação, e os conceitos de logaritmo, que é voltar para o expoente aqui, e log do produto é a soma dos logs. Fiz ao contrário, beleza? Muito bem. Vamos para a próxima questão. Bom, a questão de número 54. Um triângulo retângulo com vértices denominados A, B e C apoia-se sobre uma linha horizontal que corresponde ao solo e gira sem escorregar no sentido horário, isto é, se a posição inicial é aquela mostrada na figura, o movimento começa com a rotação em torno do vértice C, que até o vértice A tocar o solo. Esse vértice A vai tocar o solo aqui, então vai girar. Após o que passa a ser uma rotação em torno de A, até o vértice B tocar o solo e assim por diante. Usando as dimensões indicadas na figura, AB igual a 1 e BC igual a 2, qual é o comprimento da trajetória percorrida pelo vértice B, ou seja, o ponto B? Desde a posição mostrada até que a aresta BC apoia-se no solo novamente. Ou seja, ele vai girar 1, 2 vezes, 3, para que BC toque o solo novamente. Para ficar fácil de visualizar, eu fiz o seguinte esquema. De acordo com o texto da questão,
né? O ponto C fica parado aqui. E aí esse ponto A vem tocar o chão, ou seja, vem parar aqui. E depois gira novamente até o ponto C vir aqui para cima e o B tocar o chão. E depois o B fica parado e o ponto C toca o chão. Novamente o ponto A fica aqui, 90 graus, 90 graus, 90 graus. Bom, ele quer saber a trajetória que eu vou marcar em duas cores, em verde, né, que é do B, ou seja, que ele vem parar aqui. Então eu quero saber essa trajetória verde, que o B faz. E eu quero saber a trajetória azul, ou seja, o B descendo daqui para cá. Em ambos os casos, são arcos de circunferência, ou seja, eu tenho que tirar a fração de 360 graus que eles representam. Então eu vou fazer o cálculo do verde e do azul e depois vou somar. Só que para o cálculo do verde dar certo, nós temos que observar esse valor aqui, ó, 1 e 2. Que significam o quê? Sozinhos assim não significam nada, mas se eu pegar esse ângulo aqui, ângulo verde, chamando de alfa, cateto oposto sobre hipotenusa é o quê? Seno de alfa é igual a 1 sobre 2. E no primeiro quadrante, seno que dá meio é o de 30 graus. Ou seja, alfa tem 30 graus. Só que alfa é o ângulo C. E aqui também vai ser alfa, ou seja, também vai ser 30 graus. Portanto, esse ângulo aqui que tanto me interessa, vou marcar de vermelho, ele é o quê? Ele é o suplementar de 30. Ou seja, é quanto falta para 180 graus, que são 150 graus. Daí é só eu aplicar o quê? Pode fazer em regra de 3 ou pode usar uma simples fórmula. Qual seria essa fórmula? O arco que eu quero, né? Vamos chamar de arco 1. O arco 1, ele é o quê? 2πr, que é o comprimento de uma circunferência inteira, ou seja, 2 vezes π vezes o raio de uma circunferência, que é 2, nesse caso, vezes o ângulo, 150, dividido por 360. Que aí eu tenho a fração de uma volta completa. Então, eu tenho que é o quê? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 150, 600. Π sobre 360. Simplificando por 6, você vai ter o quê? 10π sobre 6. Simplificando de novo por 2, 5π sobre 3. Isso o arco sinalizado em verde. Agora eu vou fazer o arco sinalizado em azul, que segue a mesma proposta. O arco 2 vai ser o quê? O raio é 1, como é que eu sei? AB mede 1, AB mede 1, AB mede 1. Então, vai ser o quê? 2πr, 2 vezes π vezes o raio, que é 1, vezes o ângulo, que são 90 graus, sobre 360 graus. Portanto, 2 vezes 90 graus dá 180 graus, vezes π sobre 360. Simplificando, arco 2 é π sobre 2. Então, gente, a resposta é só você pegar 5π sobre 3 e somar com π sobre 2. Explica assim, né? 2 vezes 5, 10π, mais 3 vezes 1, 3π, sobre 2 vezes 3, 6. Que dá 13π sobre 6. Letra C. Espero que tenham entendido. Pausa, volta, acompanha passo a passo. E o segredo é, sinceramente, esse 150 graus aqui. Muito bem, vamos para a próxima questão. A questão aqui é bem bacana, né? De probabilidade, uma análise combinatória. Uma seta aponta para a posição 0 no instante inicial. A cada rodada, ela poderá ficar no mesmo lugar ou mover-se uma unidade para a direita ou uma unidade para a esquerda. Cada uma dessas possibilidades com igual probabilidade. Qual será a probabilidade de que, após 5 rodadas, a seta volte para a posição inicial? Então, você tem 3 situações aqui, né? Em 5 rodadas, a seta ficar parada. Então, na primeira situação, eu tenho parado, 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 parado e parado. Parado, 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 parado é uma única possibilidade. Eu não tenho como alternar nem permutar aqui esses elementos, né? Então, vai ser 1 vezes. Agora, o mais importante, a probabilidade de dar parado na primeira situação, 1/3. Probabilidade de dar parado na segunda posição, 1/3. Então, a probabilidade de dar parado em cada situação dessa é 1/3. Ou seja, 1/3 elevado à quinta. 1 sobre 243. Próxima situação. Na próxima situação, eu posso ter 2 movimentos para a esquerda,
2 movimentos para a direita e ficar parado no meio. Né? Vamos supor, eu venho para cá, 1, 2, depois volto para a direita, 1, 2, e fico parado, volta para o meio. Ah, Valentim, mas só tem essa configuração? Não. Eu posso ir, ó, direita, depois voltar para a esquerda, depois esquerda e depois direita, e ficar parado. Então eu posso alternar, desde que eu tenha aqui o quê? Parado, esquerda, esquerda, direita, direita. Então eu posso alternar todas essas movimentações que eu vou terminar no centro de qualquer forma. Porém, isso aqui é permutação com elementos repetidos, né? Como se fosse a ideia do anagrama, com elementos repetidos. Você tem 5 possibilidades, só que tem que dividir pela repetição fatorial. Repete esquerda 2 vezes e repete direita 2 vezes. Então isso aqui é todas as formas que eu posso fazer esquerda, direita, beleza? Agora vamos às probabilidades. Para ter parado, eu tenho 1/3. Para ter esquerda, esquerda, é 1/3 2 vezes, ou seja, 1/3 ao quadrado. E para ter direita, direita, é 1/3 vezes 1/3, ou seja, 1/3 ao quadrado. Pelo fato das probabilidades serem iguais, você poderia botar 1/3 elevado à quinta, de qualquer jeito, ok? Então, aqui você vai ter o quê? Resolvendo aqui 5 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial, você teria 5, 4, 3, 2, 1 sobre 4. Cortando, 5 vezes 6, 30. Ou seja, 30 vezes 1/3 à quinta, que é 1 sobre 243, que é 30 sobre 243. Mantém aqui. Terceira situação, você pode ficar parado 3 vezes, ir para a esquerda e para a direita. E pode alternar, você pode estar parado, esquerda, direita, parado, parado. Você pode ir esquerda, direita, parado, parado, parado. E para alternar isso aqui é uma permutação com elementos repetidos, ou seja, 5 elementos com quantas repetições? 3 vezes o P, a probabilidade de aparecer é 1/3, como é 3 vezes 1/3 ao cubo. O E, esquerda, 1/3 elevado a 1. E direita, como só tem 1, também é 1/3. Vai dar 1/3 à quinta de novo. Então você tem aqui 5 fatorial sobre 3 fatorial, que é 20. 20 vezes 1/3 à quinta, que é 1 sobre 243, que dá 20 sobre 243. Somando as 3 possibilidades, você tem a resposta, né? 1 mais 2 mais 3, que seria 1 sobre 243 mais 30 sobre 243 mais 20 sobre 243, que dá 51 sobre 243. Simplificando por 3 em cima e embaixo, você terá 17 sobre 81, letra B de bola. Bom, eu espero de coração que você tenha entendido. Pausa, reflita sobre, né? Não é uma questão difícil, mas também, se você nunca viu nenhum igual, vai ficar complicado. Por isso que é bom estudar as provas anteriores, para você se preparar adequadamente para o que vier. Ok? Espero que tenham entendido. Gostei muito desse estilo de prova da FUVEST. Vou gravar outras, né? Um vestibular muito importante, né? Um dos maiores do Brasil, inclusive. Eu espero que você esteja pronto para encarar a FUVEST, Enem, o UERJ, o vestibular que você fizer. Ok? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!